Então os crops são portais. Eu acho que também são, porque a gente entra numa outra dimensão que não é a terceira dimensão. A gente entra numa outra coordenada de espaço-tempo. A gente percebe o tempo passar de uma maneira diferente. Às vezes você tá num crop circle e aí você tem a sensação, passou 1 hora só, sabe? Entendi. E aí quando você vê, passaram 4, 5 horas e você tá lá. E a energia dele é neutra. É uma energia potencializadora, amplificadora, né? É como se fosse uma tomada. A Francine sempre fala que é como se fosse uma tomada. Então, se você vai ligar na tomada, você liga uma cafeteira, você liga um ventilador, depende do que você liga na tomada. Então, se você está muito conectado com a energia da mente, então você entra na mente, você potencializa e amplifica isso. Se você está com uma energia de medo, ou de paranoia, ou de... depende muito daquilo que você o teu estado emocional no momento. Então, se você entra conectado com essa neutralidade, com um sentimento mais elevado, conectado com o ensinamento espiritual, então aí você tem a possibilidade de amplificar isso também, de potencializar isso e de criar circunstâncias para você poder aumentar o aprendizado que eles proporcionam, porque é um processo de aprendizado, seja na simbologia, e não é só quem entra no crop circle, né? Porque como o crop circle ele se imprime no planeta, e o planeta todo é uma corrente energética, então essa energia e essa informação ela chega, ela está acessível a todo mundo dentro dessa grade, né? Ela anda pela rede energética do planeta. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, na verdade, eu acho que quando você entra assim fisicamente no crop circle, talvez você tenha uma possibilidade mental, né? Para nossa mente, acho que a mente decodifica melhor. Estou entrando num crop circle, então acho que a gente fica mais aberto a isso, A mais se conectar com a energia. Mas você acho... poderia estar no Brasil e estar recebendo em qualquer do lugar jeito. do mundo, qualquer lugar, não existe esse privilégio, porque senão por parte da hierarquia espiritual seria, né? É um privilégio. Não existe esse privilégio é da nossa mente. É claro que existe uma contemplação da beleza quando você está ali, mas essa contemplação ela também se dá com uma foto, porque uma foto de um crop circle é um terafim, ele está ali vibrando como uma imagem né, de um Cristo misericordioso, né, daquela... A energia fica impressa. Fica impressa e ela age e eu acredito muito e eu percebo isso através do estudo desse trabalho, que ela se propaga, se expande e se dá em níveis supramentais, muito mais do que no nível da mente, porque a mente a gente fica tentando analisar a simbologia concreta, né? Mas do mental concreto, então mesmo que sejam elementos da geometria sagrada ou de símbolos sagrados de diversas culturas, de diversas partes do mundo, culturas espirituais, culturas religiosas, culturas... nessas simbologias, né, maias, egípcias, astecas, cristãs, a gente acaba assim tentando analisar e decodificar essa simbologia de uma maneira que a nossa mente não alcança, porque é uma informação de um nível de consciência muito elevado. É muito elevado. Então ali estão sendo impressas instruções, que eu acho que a gente abre o coração para isso e percebe isso, deixando isso agir em níveis que a nossa mente não obstrui. Mas sabe? em algum nível a informação fica na pessoa. Sem dúvida, fica assim. E eu acho que esse trabalho da corrente energética, quando você tem um contato no nível físico do crop circle, existem estudos, né, de especialistas, muito parecido com o estudo do Masaru Emoto, da influência da energia do crop circle na água. Do pensamento na água, tem um médico, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele é um médico homeopata. E ele, na década de 90, até o começo de 2000, assim, 2001, ele desenvolveu um estudo com a água nos crop circles. Olha. E aí você tem uma repetição do padrão geométrico nas moléculas da água. Olha. Então, quer dizer, isso necessariamente age na gente, né? E existe uma mutação
nas moléculas dos grãos. Isso também ele foi fotografado, então existe, você tem ali a foto do trigo, ou da cevada, ou do milho, ou da canola, antes ou fora do crop circle, né, no mesmo campo de fora do crop circle, o que já estava lá, mas que recebeu essa energia, e ela cria um padrão circular luminoso, vira luz dentro, é muito bonito. Quer dizer, quem tem a possibilidade de estar num crop, a mudança ocorre na pessoa fisicamente. Eu acho que não é uma mudança. Eu acho que pode ter assim, a mudança é que você acaba recebendo, talvez mais diretamente, um código lumínico. Isso. Então eu acho que assim, é como se você, por exemplo, uma pessoa como a Francine Blake, que é uma pessoa que já visitou a maioria dos crop circles há tantos anos, ela é uma verdadeira enciclopédia de códigos lumínicos. Então, uma pessoa até que chegou a ver a aura, diz que a aura dela é muito brilhante, porque é um sol mesmo. Então ela tem ali uma quantidade de informação impressa no corpo, né, nos corpos dela. Mas que isso não é um privilégio dela. Eu acho que isso acaba se distribuindo conforme ela entra em contato com as pessoas. Então aí a gente entra. Ela é um crop ambulante. Ela tem uma enciclopédia. Então eu acho que qualquer pessoa que entre e receba essa impressão, não é que ela é privilegiada e que ela recebeu isso para ela. Não, eu acho que ela recebeu isso e ela vai estar distribuindo. Ela é um veículo. É um veículo agindo como um elemento refletidor dessa energia, né? Que lindo. O emissor dessa energia para o que está à volta também. E você vai dar esse curso aqui em São Paulo? Na verdade não é um curso, eu diria que é um grupo de estudos, né? Assim, na verdade existem duas possibilidades que a gente ainda está desenvolvendo. Uma é um encontro introdutório para que as pessoas possam se familiarizar com o assunto, não só no nível do fenômeno, mas o que esse fenômeno representa nos tempos em que a gente está vivendo, né? E como isso tem se intensificado cada vez mais. Então, se isso não fosse para que todo mundo tivesse acesso, não apareceria no meio de um campo esses desenhos de centenas às vezes assim, quilômetros de extensão, né? Então eles realmente, esses níveis de consciência, eles estão dando um ensinamento pra gente que eles estão fazendo tudo o que eles podem, eles estão vendo que nós não estamos interessados como humanidade, que a gente está assim, muito preso às questões do materialismo, mas isso é puro amor, né? Isso é pura benevolência, eles estão dando tudo o que a gente precisa. E muitas vezes as pessoas se preocupam com o fenômeno, mas não com a mensagem, né? As pessoas se preocupam com o mensageiro e não com a mensagem. E eles não importa quem eles são consciências extraterrestres e a consciência do planeta. Na verdade, talvez seja um pouco de tudo, porque tudo, né, está coligado. Mas o que importa é a mensagem que eles estão passando. Sabe o que eles estão passando. Se eles quisessem que a gente soubesse quem eram os mensageiros, eles assinavam ali, né? E não existe isso, né? Existem elementos da nossa própria história, neste ciclo, né? Da nossa civilização, e de ciclos até muito mais antigos que estão sendo revelados nesses tempos para nós, né? Para que a gente possa acessar essas informações nesses tempos, né? De uma história da civilização do planeta e de civilizações do planeta que a gente desconhece, né? Que a gente acha que é muito mais recente, quando a gente sabe que vai muito lá atrás, né? Na Atlântida, na Lemúria. Então eu acho que tem um resgate sendo feito aí, uma abertura na nossa consciência, e acho que faz parte de quem se envolve com isso tentar trazer, compartilhar, porque senão a gente não é para todos, é para todo mundo. É claro que
a gente tem nesse momento, nesse estado de consciência, a gente fica muito preso aos princípios mentais de um fenômeno, ou do que quer que isso represente, então ficar tentando encontrar significados mentais, significados concretos para aquilo, que num certo nível existe, que num certo nível isso também está impresso ali. Mas, como a própria simbologia dos crop circles dizem, a gente precisa se elevar para compreender o que aquilo é. A gente precisa estar num nível acima. Entrar na frequência para poder entender. E a gente precisa subir para poder ver o desenho. Do nível, do nível do solo, a gente é muito bonito, mas você não vê o todo. Então, esse eu acho que já é o primeiro ensinamento. É o primeiro ensinamento. A nossa consciência precisa estar num nível mais elevado para que a gente possa vislumbrar a beleza, né? Para que a gente possa vislumbrar o todo e também sair desse protagonismo de achar que se desidentificar com a coisa, né? Da coisa, se destacar e perceber que o todo é que faz a gente poder contemplar uma certa beleza, ou fazer a gente perceber num estado de consciência mais elevado que nós não somos aquilo, que aquilo é um fragmento, seja aquilo, quando eu digo aquilo, pode ser assim, as nossas emoções, a nossa mente, né? A gente é muito apegado e muito identificado com a nossa estrutura dos corpos planetários do ego, as nossas emoções, e o que a gente percebe no mundo, e é cada vez mais se acelerando, principalmente esse ano, a gente está percebendo uma corrente emocional coletiva entrar e agir nessas questões de manifesto popular contra governos, né? Isso que aconteceu no Egito e está reverberando no mundo, tá? Principalmente, né, ali no norte da África e no mundo árabe. Isso a gente precisa entender isso como um processo também, se desidentificar disso emocionalmente, porque senão isso é uma corrente emocional que leva a gente junto. A gente precisa entender que isso faz parte, isso dentre todas as outras coisas que estão acontecendo no planeta, que o processo de transformação, ele se dá assim, às vezes ele é radical, às vezes ele é essa coisa abrupta, essa coisa, né, essa energia de primeiro raio, né, essa energia de vontade de poder, essa energia de transformação destruidora, que faz parte do processo de evolução como um todo. Só que se a gente fica identificado com a destruição, com a catarse coletiva, com a emoção coletiva, a gente não tem estrutura para segurar. Então eu acho que essa coisa de elevar e observar. E observar sem julgar. Isso. De um ponto de vista a neutralidade. Neutro, né? Acho que exercer a neutralidade nesse sentido é um grande desafio pra gente, porque a gente adora, aprender, né? A ter a visão do eu. Do eu real. Aprender a ter a visão do todo, né? Porque a gente precisa aprender ou começar a aprender e entender a humanidade como uma consciência que é um todo, né? Que aquilo que está acontecendo é um ponto na minha consciência, né? Na nossa consciência, na consciência de cada um. Que a humanidade é una, então para que isso se eleve, a gente precisa estar conectado com o que está sendo, né, o que está pedindo para que a energia vá subir. Assim, porque se a gente ficar conectado com o que está preso ao que já não é mais, porque é exatamente o que não é mais que está sendo lavado, é exatamente o que não é mais que está sendo reencaminhado, está sendo reestruturado. Então a gente não pode se apegar ao que não é mais. Porque senão é que nem uma corrente, né? Que nem uma tromba d'água que vem e leva tudo aí. Se você está ali no meio, você, querendo ou não, você é levado, né? As suas emoções, a sua percepção mental disso. Então é um momento da gente estar muito atento mesmo. E eu acho que os crop circles, como tantos outros elementos que a gente tem hoje para se elevar, para se compreender melhor, para mudar de ponto, para caminhar para frente, os crop circles eles estão aí gratuitamente para a gente poder se desenvolver, poder estudar. Tem tanta informação, é impressionante a quantidade de informação que eles trazem e o quanto eles nos direcionam para ensinamentos que estão esquecidos. É muito interessante esse processo de você, ainda que no nível mental, se abrir para estudar os crop circles, porque é uma maneira também de relembrar, né? Desperta. Eu acho que de acessar um certo conhecimento que a gente já tem dentro. Né? E já está aí, está à nossa disposição, e não é
Está à disposição de todo mundo, é para todo mundo. Não tem essa coisa privilegiada que vai, porque não é todo mundo que tem condições de viajar até a Inglaterra. Verdade. E contemplar. Mas isso não quer dizer que quem está no Brasil, quem está no Chile, ou quem está na Austrália, não está coligado com isso, porque essa é uma coligação interna, né? Não só com isso, mas como as informações que estão descendo através da hierarquia espiritual, que está trabalhando muito ativamente com a gente aqui nesse, né? Uma hora elas vão ter que parar, porque o processo é nosso, o karma é nosso, né? Uma hora elas vão ter que, dizem, né, que elas soltar vão ter que a dar mão, um passo para trás e falar, olha, agora é com vocês. porque elas respeitam o nosso karma e elas não podem interagir. É o livre-arbítrio, a lei da não interferência. É o nosso processo. É o nosso processo. Mas é profundamente transformador esse estudo. É profundamente revelador, porque às vezes a gente pode até não compreender, às vezes a gente, sabe assim, você tira a sua mente ali do processo e a coisa se dá, porque ela é realmente em outros níveis, e quanto mais coligado com esses níveis a gente tem, mais conscientemente a gente pode acessar essas informações, né? E talvez essas informações não sejam para agora, muito provavelmente essas informações vão ser lá para frente, né? Para outra... Já vem acontecendo há tanto tempo, né? Pois é. Existem registros de crop circles desde o século XVI, né? Olha. 16, 17, sempre, né? Que a coisa vai se intensificando, como que eles estivessem batendo na nossa porta, assim, dizendo, olha, tá na hora, aí, ó. tá na hora. Tá na hora, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa. E quando você for fazer, então, esse grupo, aí você nos avisa. Ah, sem dúvida. Eu queria muito poder fazer, eu quero muito estar trabalhando para isso, assim, poder fazer uma palestra, onde a gente possa entrar em contato com isso, de uma maneira introdutória, e se aprofundar através desses grupos de estudo. Porque, ou pelo menos incitar nas pessoas que elas se encontrem para poder, de alguma maneira, se coligar com isso. Porque é um instrumento que a gente tem também, e é algo que não existe um intermediário, não existe um ser humano ali dizendo, olha, isso até tem, isso significa isso, isso significa aquilo, mas eu acho a beleza dos crop circles para mim, como eu interpreto, não existe interlocutor, não existe ninguém entre o crop circle e você. Você com a mensagem, é a hierarquia espiritual colocando ali algo que é para nós. Então, como você se relaciona, você pode ter uma assessoria de como aquilo pode ser trabalhado, mas é cada um com aquilo. Então não tem nenhum indivíduo dizendo o que aquilo representa. Entendi. Então é a mensagem pura ali que a gente pode encostar aqui na terceira dimensão, né? Aquilo e pode trabalhar com isso, sim. É mágico, é uma coisa mágica. É a energia de Merlin, né? Nós estávamos falando de Merlin. Do Merlin. Então estaremos aguardando. Obrigada, viu, Dani? Vou dando maiores informações. Obrigada. Eu agradeço. Beijo.